Bom dia meninas, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura bíblica comentada do dia, 1 Samuel do 4 ao 8. Publicar. Bom dia, Amanda. Paz do Senhor Jesus. Deixa eu fixar aqui o comentário. Deixa eu ver se fixou. Acho que fixou. Fixou. Bom dia, Amanda. Seja muito bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Eric. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui seguindo na leitura bíblica. Já estamos em 1 Samuel. Nós ontem lemos Samuel do 1 ao 3 e hoje nós vamos ler Samuel do 1 ao 8. E vamos receber aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã, né? Deixa eu avisar aqui as meninas que a gente já está online. Estamos ao vivo já. E aí a gente começa a nossa leitura. Bom dia, Leide, seja bem-vinda. Bom dia, Sandra, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Bom ter vocês aqui. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Bom dia, Érica. Bom dia, Malu. Bom dia, Vanice. A paz do Senhor Jesus. Que bom ter vocês aqui hoje. Hoje nós vamos ler 1 Samuel do 4 ao 8, a leitura é um pouquinho extensa hoje, nós não vamos demorar para começar a nossa leitura, vamos só dar um tempinho para as meninas entrarem e aí a gente já segue com a nossa leitura, tá bom, meninas? Porque hoje são 4 capítulos para a gente dar conta. São 4? 1, 2, 3, 4, 5 capítulos para a gente dar conta. E aí a gente não pode demorar. A Sandra, bom dia, Lei, meninas. Bom dia, Sandra. Deus abençoe sua vida. Que o seu sábado seja cheio da presença de Deus. Amém, meninas? Sim, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Meninas, vamos começar fazendo oração? E aí as meninas vão entrando conforme a gente dá sequência na leitura. Só porque a leitura é um pouco mais extensa hoje e a gente vai adiantando, tá bom? Depois eu vou repensar. Eu já tinha conversado com meu esposo a respeito disso. E depois, uma das meninas que segue aqui, né, que tá com a gente aqui na live, também me mandou mensagem dizendo que a gente podia repensar o sábado, né? De repente a gente não fazer o sábado, colocar um versículo, um capítulo a mais durante a semana, pra gente não fazer o sábado, pra gente aproveitar para descansar um pouco, né? As igrejas voltam agora esse final de semana, domingo, né? E volta a escola dominical, volta tudo, então sábado a gente tirar para descansar. Meu esposo já tinha falado isso, uma moça aqui da live, que é amiga minha também, que já tinha me falado isso, e a minha pastora também me falou que eu preciso ter um tempo para descansar, né? A gente precisa ter, porque a gente tem muitas atividades, né? Durante o dia, durante a semana. Então, talvez a gente repense o sábado, tá, meninas? A gente faça a leitura só de segunda a sexta, mas aí a gente vai combinando isso durante a semana, tá bom? Vamos fazer uma oração, meninas? E a gente começa a nossa leitura. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada pelos teus feitos poderosos. Nós entramos diante da tua presença nessa manhã, pedindo perdão a ti pelos nossos pecados, pelas motivações erradas pelas quais nós temos nos movido. Eu te peço, Senhor, perdão por tudo aquilo que temos feito contra ti ou contra os nossos irmãos, por pensamentos, palavras ou por obras que não têm agradado ao Senhor.
Te peço que o Senhor nos mostre, ajuste os nossos olhos, a nossa visão em Ti, para que possamos ser sensíveis, Pai, tanto àquilo que fazemos contra Ti, quanto ao que fazemos contra os nossos irmãos. Senhor, eu te peço que nos perdoe, nos ajude, nos levante para a glória do Teu nome. Senhor, eu te peço que neste sábado as Tuas filhas recebam de Ti uma porção toda especial, uma porção de bênção, de virtude, de honra, que o Senhor possa estender as Tuas mãos poderosas, curando as enfermidades, dando saúde, restabelecendo, Senhor, a nossa saúde física e espiritual, que em nós arda o desejo em Te conhecer melhor, Pai. Que cada palavra que nós recebermos do Senhor nesta manhã possa encontrar em nós uma terra fértil, possa produzir frutos para a Tua glória. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Senhor, que possamos ser esta luz que aponta para Ti, que não deseja glória para si mesmo, mas que transfere toda a honra, toda a glória para Ti, porque Tu és merecedor. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa assumir o governo e o controle desta live, que o Senhor possa trazer ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, que o Senhor possa nos dar respostas nesta manhã, nos ensinar como devemos prosseguir, como devemos nos comportar, de forma que agrade o Teu coração. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Fica conosco. É o que nós te pedimos desde agora e sempre. Amém. Bom dia, Carol. Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Anne. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos começar a nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler do 4 ao 8. Amém, meninas? Vamos lá? Bíblias abertas, vamos começar a nossa leitura. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus os derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Quando os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada.
Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gade. Então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas envie também uma oferta pela culpa.
Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não te afastou. E saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esses deuses o tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem dela os seus bezerros e ponha-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos afligiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinha colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gade e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes. Tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo, a grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor, é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das
das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele chamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Perdão, meninas. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para percorrer à frente dos seus carros de guerra.
Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês, para uso particular, os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte, cada um para a sua cidade. Amém, meninas? Nós fizemos aqui uma leitura um pouco extensa e eu quero comentar aqui rapidamente com vocês hoje a respeito de algo que me chamou muita atenção nesse texto aqui no capítulo 4, né? Eu fiquei muito maravilhada com aquilo que, na verdade, a gente já sabe que essas coisas acontecem, né? Mas a gente não tem uma ideia do poder das palavras encorajadoras. Eu quero falar com vocês hoje a respeito do poder do encorajamento, das palavras de encorajamento. Olha só o que acontece. A palavra que o Senhor tinha liberado acerca da casa de Eli se cumpre. Eles vão para uma batalha e decidem levar a arca do Senhor. Meninas, nós aprendemos lá nos livros, desde o livro dos Gênesis, quando Deus instrui o povo a criar, a construir a arca. O Senhor vai dando orientações expressas a respeito da arca que carregava a presença do Senhor. Mas esses sacerdotes aqui, eles estavam tão fora da visão, com uma visão tão desalinhada, com um caminho tão desalinhado, que eles começaram a perder a guerra e pensaram: vamos buscar a arca do Senhor. Vamos trazer a arca do Senhor aqui para a guerra. E aí a arca vai nos fazer vencer. A presença da arca aqui conosco vai nos fazer vencer. E aí a Bíblia vai dizer que eles levam a arca até o acampamento onde eles estavam acampados. Mas olha que coisa interessante. Quando a arca do Senhor chega no acampamento, eles começam a gritar de uma forma, o povo começa a gritar de uma forma que a Bíblia diz que o chão estremeceu. Quando os filisteus souberam que a arca tinha vindo para o acampamento, ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós vamos morrer. Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Olha o que esse Deus fez lá no Egito. Ele acabou com tudo lá. Ele vai nos matar. Ele feriu os egípcios com toda espécie de pragas. Esse Deus de Israel vai matar a gente. Mas olha só o que acontece. Alguém, no meio de todo aquele medo, daquele pânico que eles estavam a respeito da arca do Senhor, da presença do Senhor, alguém se levanta e diz assim: sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Alguém aparece no meio de todo aquele caos, de todo aquele pânico, de todo aquele medo, de todo aquele pavor.
Alguém se levanta ali naquele meio e começa a falar palavras de encorajamento para aquele povo. Olha só o que acontece. Os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. E a Bíblia diz que o massacre foi grande. Olha só, 30.000 homens de infantaria, ou seja, homens de guerra, homens guerreiros. 30.000 homens morreram. Olha só o que acontece com as pessoas que estão com medo, mas encontram palavras de encorajamento. No meio do caminho encontram palavras de encorajamento. Eles estavam apavorados, cheios de medo, mas eles encontraram alguém que trouxe palavras de encorajamento. Hoje nós temos, às vezes, nós olhamos para as circunstâncias e as circunstâncias trazem medo. Nós vemos a própria pandemia, né? Trazendo desespero, trazendo instabilidade emocional, instabilidade financeira, trazendo as mais diversas instabilidades. Nós vemos a pandemia colocando todo mundo dentro de casa. Há um certo ar de medo, né? De insegurança, de incerteza. E conforme você vai falando com as pessoas, quando o surto está muito mais alto, as pessoas começam a ficar desesperadas, o número de mortes aumenta ao nosso redor e o desespero começa a tomar conta. Mas aí vem um que nos encoraja, que nos traz palavras de encorajamento. É o Espírito Santo de Deus que nos encoraja. É a palavra do Senhor que nos encoraja, sabendo que a presença de Deus é conosco. E a partir do momento que nós somos encorajadas pela palavra do Senhor, que nós somos encorajadas pelo seu Espírito Santo, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. O poder das palavras de encorajamento. Foi para isso que o Senhor nos levantou, meninas, para termos essas palavras de encorajamento, alcançar as pessoas que estão ao nosso redor desesperadas. Sim, amigo, o medo nos paralisa e nos tira da visão. Mas aí nós aprendemos com aquela mulher, lembra que nós aprendemos lá no livro de Juízes, onde naquela torre em Tebes, né? Que estava todo mundo acuado com medo, mas o medo para aquela mulher foi apenas a arma que a impulsionou a agir, a tomar uma iniciativa, a fazer alguma coisa, a não se conformar e ficar naquele lugar. E por meio dela o Senhor trouxe vitória para o povo. E é dessa mesma forma que o Espírito Santo quer nos usar, como aqueles que trazem luz, como aqueles que trazem esperança. Essa pessoa aqui que se levantou trouxe esperança. Essa pessoa aqui que se levantou trouxe um foco, chamou a atenção deles e revelou a eles quem eles eram. Vocês são filisteus, sejam homens e lutem. Quem nós somos, meninas? Quem nós somos? Às vezes nós ficamos com medo das coisas que nós ouvimos, com medo das coisas que nós vemos, mas hoje o Senhor está nos lembrando, vocês são povo escolhido. Mulheres, vocês são virtuosas, vocês foram criadas para ser resposta, para ser ponte, para ser conexão. Vocês não foram criadas para ficarem acuadas por conta do medo. Pode ser que a circunstância que bateu à sua porta tenha trazido medo para você. Talvez o desemprego, talvez uma doença. Eu não sei o que pode ter batido a sua porta, que tem provocado medo. Mas o Senhor está dizendo, nos lembrando de quem nós somos e a quem nós servimos. A Arca da Aliança do Senhor foi tomada e foi colocada lá dentro do templo, do santuário de Dagon. Mas no outro dia, quando os filisteus levantam pela madrugada,
Lá estava Dagom, prostrado diante da arca do Senhor. Nada pode ficar de pé na presença do nosso Deus. A Bíblia vai dizer que não existe outro Deus além do nosso Deus, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, outro semelhante ao Senhor, o nosso Deus. E o Senhor está nos lembrando hoje, não há outro Deus além de mim, não há outro tão poderoso quanto eu, e tanto eu quanto você somos filhas amadas deste Deus. Então não permita que o medo te paralise. Hoje o Senhor você dá a sua identidade de quem você é. Você é povo escolhido do Senhor. Você é mulher e o seu valor, a Bíblia diz que excede o de rubis. Não se permita viver uma vida acuada pelo medo, porque maior é o nosso Deus, não há o que fique de pé na presença do nosso Deus. E aí a gente vai ver que toda aquela palavra que o Senhor libera para a casa de Eli se cumpre. E aí os filisteus tomam a arca do Senhor. E aí agora eu quero falar com vocês. Podemos sentir medo nas mãos, podemos sentir medo, mas não podemos ser guiadas pelo medo. Exatamente isso, amiga. Nós podemos sentir o medo, mas ele é apenas uma arma que nos impulsiona e não que nos paralisa. Nós somos seres humanos e o medo ele é natural, mas ele é disfuncional quando ele nos paralisa, quando ele nos causa... quando ele nos bloqueia de alguma forma, ele já não é mais funcional. E aí a Bíblia vai dizer que a arca é tomada. E aí eu quero falar justamente sobre isso, sobre ser funcional e disfuncional. A arca do Senhor está num lugar que não pertence a ela. Quando nós estamos fora do lugar que Deus nos constituiu, quando nós caminhamos fora do caminho de onde Deus estabeleceu para nós, nós não temos uma vida funcional. A nossa vida ela é disfuncional. A arca estava num lugar que não pertencia a ela. A arca deveria voltar ao seu lugar. Enquanto ela estava fora do lugar, ela só trouxe maldição. Ela só trouxe coisas ruins. A Bíblia diz que a mão do Senhor pesou contra os filisteus. E eles começaram a ter doenças, eles começaram a ter tumores. E aí eles começaram a levar para outras cidades. E a cidade que recebia a arca do Senhor era do mesmo jeito, tomada por doenças. Até que na última cidade, quando a arca chega, o povo fica desesperado e fala, olha, eles estão querendo matar a gente. Eles estão querendo acabar com tudo, eles estão trazendo essa arca para cá, para dentro da nossa casa, do nosso povo, eles estão querendo matar a gente. Ou seja, meninas, todas as vezes que o Senhor nos dá uma direção do que devemos fazer e nós fugimos daquilo e nós caminhamos em outros propósitos, nós ficamos disfuncionais. Ao invés de sermos produtivas e trazermos bênção para o lugar onde nós estamos, nós não produzimos a bênção. A nossa vida não anda. Nós não somos funcionais, nós não somos frutíferas, nós não somos felizes, porque nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Olha só. Quando eu vou usar um exemplo aqui de um móvel que eu tenho aqui, que é um aparador. E eu tenho um lugar onde ficam os meus livros, que é uma mini biblioteca pequena. Mas é ali onde ficam os meus livros. Às vezes eu venho estudar aqui embaixo e eu trago alguns livros. E eu coloco os livros ali em cima do meu aparador. Eles ficam até organizados. Quem entra não consegue ver uma desorganização, não polui os olhos, não fica incomodado. Eles entram, vê, tá arrumado. Aparentemente, os livros estarem ali não está atrapalhando em nada. Nem visualmente, né? Nem fisicamente, ele está ali. Mas enquanto ele está ali, ele não serve o propósito. Ele não está servindo o propósito. Ali não é o lugar dele. Embora ele não esteja atrapalhando, ali não é o lugar dele.
O lugar dele é entre os livros. E embora esses livros que estão aqui no aparador estejam no meio de um monte de livros, ainda assim ele cumpre o propósito. Porque todas as vezes que eu preciso dele, eu vou lá entre os livros e separo o que me atende no momento. Mesmo estando no meio de muitos livros, o livro no lugar certo cumpre o seu propósito. Enquanto ele está no aparador, ele não é o lugar dele. Ele não me atrapalha, mas ali ele não serve o propósito. Ele só serve o propósito quando ele está junto no lugar onde ele deve estar. Meninas, e é isso que eu quero que vocês entendam nesta manhã. O texto vai dizer que quando a arca do Senhor sai do lugar de onde ela deve estar, ela traz maldição. Ali não era o lugar da arca do Senhor. E aí eu quero perguntar, onde é que o Senhor tem dado direção para você estar? O que é que o Senhor tem dito para você fazer? E você tem fugido deste lugar. E aí olha só o que acontece. Quando a arca chega, aonde a arca chega, ela causa medo. Ela causa insegurança. Porque com ela vem o peso da mão de Deus. E às vezes nós estamos no lugar errado, fora do que Deus determinou para nós estamos no lugar errado. As coisas não acontecem e sabe o que a gente faz? A gente culpa a Deus, porque a nossa vida não anda, porque a nossa vida não é produtiva, porque nós não somos abençoados, porque tudo de errado acontece com a gente e a gente começa a culpar Deus. Começa a culpar a presença, é Deus que está aqui, né? O povo começou a dizer, é Deus, a gente tem que se livrar disso daqui. Olha o que Deus está trazendo para a nossa vida. Mas é simplesmente porque nós não estamos no lugar onde Deus nos disse que deveríamos estar. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus disse que era para nós fazermos. Nós já lemos a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Todas as vezes que nós queremos andar pelos nossos próprios caminhos, fazer aquilo que está no nosso próprio coração, nós vemos a mão de Deus indo contra a nossa vida. Olha só o que ele vai dizer lá quando Samuel já é idoso. Eles chegam para Samuel e dizem assim, nós queremos um rei que reine sobre nós. Isso desagrada o coração do Senhor, desagrada o coração de Samuel, porque o povo, mesmo passando por tudo aquilo que eles tinham passado, né? Eles ainda queriam um rei. A alegria que trouxe a arca voltando para o seu lugar, a alegria que eles tiveram, né? Não foi suficiente para reconhecerem que eles precisavam de um único Deus. Daquele trono que Deus tinha estabelecido para eles, né? Levantado para eles. Eu serei o rei de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou a provisão de vocês. Vocês já têm tudo o que vocês precisam, mas o povo achava pouco e insuficiente. Eles precisavam de alguém que reinasse sobre eles. E às vezes nós somos exatamente assim como o povo de Israel. Levantamos tronos no nosso coração. Nós levantamos altares no nosso coração que roubam o lugar de Deus. Nós levantamos tronos, prioridades no nosso coração que não é o nosso Deus. Nós abrimos mão de Deus, mas não podemos abrir mão do nosso emprego. Nós abrimos mão, e isso é forte, meninas. E olha, há muitos anos atrás eu tive esse entendimento. Eu falei, meu Deus, como que nós somos falhos diante da tua presença? Porque para ir trabalhar, nós vamos todos os dias. Nós batemos o ponto todos os dias. Mas aí às vezes nós chegamos do trabalho e nós estamos cansadas demais. Não dá para ir para a igreja durante a semana. Não dá para ir lá para adorar ao Senhor, a gente está cansada demais. Só os domingos e aos sábados já é suficiente.
A gente não tem paciência para assistir uma live porque ela é online. Mas trabalhar online, a gente consegue. Ensinar os nossos filhos remotamente, a gente consegue. Mas assistir uma live, não dá, porque não é a mesma coisa. A gente não tá na igreja. E quando as portas do templo tá abertas, a gente não pode porque a gente já voltou pro trabalho e a gente tá cansada demais. Sabe, meninas, eu vejo muitas pessoas falando, né, do povo israelita, que o povo era obstinado, que o povo era isso, que o povo era aquilo. Mas se nós formos analisarmos as nossas atitudes, analisarmos os nossos caminhos, nós somos ainda piores que eles. Porque temos recebido a graça, conhecemos Jesus, temos o Espírito Santo que caminha conosco e ainda assim, muitas das vezes, nós temos levantado tronos no nosso coração, onde o Senhor não ocupa o primeiro lugar. Nós temos levantado tronos dentro do nosso coração, para que priorizam as demais coisas terrenas. E aí nós somos disfuncionais, porque Deus não é o centro, porque Deus não é o primeiro, porque Deus não é consultado, né? Deus não é mais consultado a respeito das coisas que nós vamos fazer, das decisões que nós vamos tomar, dos caminhos que nós vamos seguir. Deus não é mais consultado. Ele tem um lugar lá no nosso coração, mas ele não ocupa mais o primeiro lugar. Ele está lá no nosso coração. A gente vai na igreja, mas ele não é mais o primeiro lugar. E aí a gente começa a andar segundo o nosso próprio coração. E aí quando a gente vai ver, a gente tá triste. Quando a gente vai ver, olha só. Eu não sei se vocês se lembram de uma leitura que a gente fez. E o Senhor estava dizendo que o povo, quando ele se desviasse do Senhor, o Senhor traria sobre eles uma instabilidade emocional. Lembra? Eles iam temer até o barulho das folhas das árvores. Vocês lembram dessa leitura? Eles iam temer as folhas das árvores, eles iam ter a sensação de que alguém estava perseguindo eles, né? Era um temor, um medo, um terror que Deus sopraria. E hoje, meninas, nós temos visto isso, crescer o número de depressão, de pessoas que não conseguem olhar para a realidade das suas vidas, das dores que elas carregam, e elas querem tirar suas próprias vidas, e tudo isso é decorrência da desobediência, de você estar num lugar onde você não foi criado para estar. Deus nos criou para um propósito e nós precisamos nos alinhar a Deus, nos achegar a Ele, perguntar se você não sabe qual é o seu propósito, se achegar a Ele e dizer: Deus, me ensina, me mostra o que é que eu devo fazer, como eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo agir. Entrega o seu caminho ao Senhor, mas entrega de todo o coração. Devolve o trono ao Senhor que o pertence. Devolve o trono que pertence a Ele. Devolve o controle da sua vida a Ele. Volte-se para o caminho, retorne, converta-se. Volta para o caminho para que você seja funcional, para que você cumpra o propósito. Amém, né? Nós vamos orar assim. Vou colocar aqui a oração pela sua mãe. Nós precisamos estar de volta no propósito, meninas, no caminho para qual o Senhor nos criou para andar, para trilhar. Só assim nós seremos funcionais. Só assim nós seremos produtivas. Só assim o Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Quando nós entendermos que nós devemos estar no lugar onde Deus nos criou para estar. Assumir o papel que Deus escreveu para nós. Nós vemos ali no livro de Juízes quantas coisas ruins aconteceu com aquele povo, simplesmente porque eles decidiram seguir o seu próprio coração, andar pelo seu próprio caminho. E aqui o Senhor está nos ensinando, se você estiver fora do seu lugar, você não vai ser abençoada.
Se o lugar de Deus no seu coração não estiver posicionado de forma correta, nós não teremos uma visão alinhada. Nós vamos nos aproximar de Deus, assim como os filisteus, com medo. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor nos chamou para sermos amigos. Aquelas pessoas que Ele vai contar os segredos, que Ele vai dar as estratégias. Para isso o Senhor nos chamou. Nós precisamos, meninas, caminhar debaixo da visão de obediência. Se nós caminharmos em obediência, se nós devolvermos ao Senhor o lugar que lhe pertence, se nós assumirmos o papel para o qual nós somos criadas, nós viveremos uma vida abundante, porque foi essa vida que o Senhor prometeu para nós. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que a sua boca seja um transbordar de palavras de encorajamento. Que o Senhor possa te alinhar nesta manhã, te colocar de volta no caminho, para que você esteja. Talvez você diga assim: ah, mas tem tantas pessoas fazendo a mesma coisa que eu faço. Meninas, nós somos chamadas para ser resposta, para ser ajudadoras dentro da nossa casa. Todas nós fomos chamadas para isso, sem exceção, todas nós. Todas nós fazemos o mesmo papel e ainda assim somos diferentes, ainda assim somos únicas. A nossa casa precisa da nossa porção, a sua casa precisa da sua porção. Então não importa se existem pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, não importa, cada um precisa transbordar a sua porção. Olha só o que a Bíblia vai dizer de Eli. Eli estava velho e pesado, porque já não transbordava mais, sabe? Não transbordava. E nós vemos hoje muitas pessoas obesas espiritualmente, porque não transbordam aquilo que Deus tem colocado. Só quer receber, 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 mas não quer transbordar. E aí fica assim, pesado, né? Com tanta coisa, mas não frutifica. Com tanta semente, mas não lança. Então que nós possamos, meninas, entender nesta manhã que não importa quantas pessoas estejam fazendo a mesma coisa. Eu posso estar lá no meio de um monte de livro, numa biblioteca imensa. Quando Deus quiser me usar, Ele vai lá e vai escolher exatamente a ferramenta que Ele precisa, o livro que Ele precisa. Não importa que eu esteja no meio de um monte, eu tenho o meu propósito, eu tenho o meu chamado e eu vou cumprir o meu chamado. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui que as meninas estão pedindo oração. Exatamente, amigas. No lugar onde Deus nos colocou. É só nesse lugar que a gente vai ser frutífera, é só nesse lugar que a gente vai ser funcional. É só nesse lugar que a gente vai conseguir ser bênção para nossa vida e para a vida dos outros, né? Oração pela Cida, deixa eu colocar aqui pela Cida também, que não passou bem de saúde, que o Senhor possa abençoar. Vamos fazer esta oração, meninas, vamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos transbordar daquilo que temos recebido, transbordar. Não vamos reter as nossas sementes, não vamos juntá-las para nós mesmas. Nós vamos ficar obesas espiritualmente, não vamos ver o chamado de Deus fluir. E nós precisamos fluir, né, meninas? Água parada não traz benefício nenhum. A água parada só traz coisas ruins. Não deixe as suas sementes paradas, lance elas. Sai lançando elas. Talvez você ainda não consiga nem identificar o que é terra fértil, o que é terra dura, o que é terra boa, né? Aquela parábola lá do semeador, ele sai e as sementes vão caindo em vários solos. Ele nem para analisar qual solo ele tá semeando. Mas ele é um semeador. O propósito para a vida dele é semear. O chamado dele é semear. A terra, quem vai cuidar, né? É o Espírito Santo de Deus. Mas ele não vai reter as sementes, porque ele foi chamado para ser semeador. Esse é o propósito da vida dele. Nós vamos semear.
O Senhor nos chamou e disse: ide, vá, fale, mostre, testifique. Vocês são as minhas testemunhas. Então para de achar que você conhece a terra. Olhar, não vou semear nessa terra não, porque essa terra aqui é dura. Quem sabe qual é a terra? É Deus, é o Espírito Santo de Deus. O seu chamado foi para semear. Então semeie, não guarde a sua semente, saia por aí semeando em nome de Jesus. Amém, meninas? Exatamente, amiga, somos um rio que flui e flui com força. Amém? Vamos orar pelo irmão Elias também, que é o sogro da minha amiga Edna, né? Meu amigo ali, que vai passar por uma angioplastia, para que o Senhor possa abençoar, né? E que tudo corra bem para a glória do Senhor. Meninas, vamos fazer a nossa oração. Agradecer a Deus por este tempo que Ele tem nos preparado, por ter falado ao nosso coração, né? E que o Senhor possa nos ajudar a guardar esta palavra, cravar ela no nosso coração. Amém, amiga? Que bom que você tá aqui. Depois você assiste a live que ela já tá aqui no finalzinho. Tá, amiga, ele já passou pelo procedimento. Amém. A gente vai orar para que o Senhor possa dar vitória. Amiga, você acabou de chegar, amiga. Ore por mim e minha família, estamos enlutados. Meus sentimentos, amiga, que o Espírito Santo, ele entre com consolo e com conforto aí na vida de vocês, viu? Que ele possa entrar com o conforto, porque nessas horas a gente não tem palavras, né? Mas o Espírito diz, eu consolo, né? Eu tenho bálsamo, é Ele que tem o bálsamo para as nossas vidas. Amém, amiga. Eu falei sobre você que a gente vai repensar o sábado, viu? Fabi, vamos continuar orando pelo Vinícius, meninas. Vamos apresentar ele, crendo que o Senhor é poderoso para dar vitória. Então nós vamos orar pela mãe da Neia, pela Neia, né, que está indo visitar a mãe dela, pela Cida, pelo irmão Elias, pelo Vinícius, pela família da Eugênia, que estão enlutados, para que o Senhor possa trazer um renovo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, meninas. Também, amiga, Deus abençoe sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesta manhã. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada por ter falado tão poderosamente ao nosso coração. Obrigada por nos reposicionar a cada leitura, nos alinhar a cada leitura, que aquilo que ainda estiver aquilo que não estiver conforme a tua vontade, que não estiver caminhando com a tua vontade para as nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos encontre e nos reposicione, que o teu Espírito Santo nos coloque de volta no lugar onde o Senhor nos chamou para estar, no lugar onde o Senhor nos escolheu, que o nosso coração esteja inclinado em ouvir e obedecer a tua voz, Pai, que ele não seja seduzido para viver aquilo que o Senhor não estabeleceu para nós. Num lugar onde não é a tua vontade que nós estejamos, Pai. Que o nosso coração não seja seduzido pelas coisas deste mundo, nem pelas coisas que os outros fazem, nem pelo propósito dos outros, mas que nós possamos fluir, Pai, no propósito individual que o Senhor tem para nós. Porque a tua palavra diz que a todos o Senhor deu um talento. A uns o Senhor deu mais e a outros o Senhor deu menos, mas cada uma de nós recebeu um talento. E que os nossos olhos estejam focados, Pai, neste talento que o Senhor entregou nas nossas mãos, porque nós sabemos que em tudo aquilo que nós damos foco se amplia. A tua palavra diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Que possamos ter uma visão alinhada contigo, mas que possamos entender para qual propósito o Senhor nos criou e que desejemos de todo o nosso coração estar neste lugar, para que possamos ser frutíferas, para que possamos andar em consonância com a tua vontade.
fazer o teu querer, possamos apontar o Senhor. Nós somos uma luz que caminha nesta terra, num mundo de escuridão, mas que aponta para ti, que traz esperança, que tem palavras de encorajamento, que não se desvia nem para um lado nem para o outro. Não nos deixe, Senhor, sermos seduzidas ou até atingidas pelas armas da comparação, da inveja, mas que possamos ter o contentamento de viver aquilo que o Senhor nos criou para ser. Que o nosso coração encontre contentamento em servir ao Senhor, em estar no centro da tua vontade, e seremos abençoadas todas as vezes que caminharmos em obediência, Senhor. Meu Pai, eu te peço que visite a Neia, a mãe dela. Ela está agora indo em viagem para a casa da mãe dela, que não está bem de saúde. Tu és o médico dos médicos, Pai. O Senhor é aquele que alcança os mais distantes. A tua palavra diz que tu és o Deus de perto, mas também tu és o Deus de longe. Nada pode impedir o agir das tuas mãos. Entra com cura, Senhor, restabelecendo a saúde do teu povo. Guarda a Neia nesta viagem, Pai, cobre com o teu sangue. Meu Deus, eu te peço, visita a Cida, alcança a vida dela com saúde. Tu sabes, Senhor, que ela precisa de saúde para fazer as coisas dela, Senhor. O tanto que ela ajuda na tua casa. Que o teu Espírito Santo possa encontrá-la nesta manhã, restabelecendo a sua saúde. Visita o Vinícius que está internado, Pai. Visita a Tawane, visita a Noah. Visita, Senhor, aqueles que estão entubados, aqueles que estão acometidos de enfermidades incuráveis. Que para a medicina é incurável, mas para ti não há impossíveis, Senhor. O Senhor ainda se manifesta com poder e glória. O Senhor ainda se manifesta curando doenças que não têm cura. Tu és o Deus do impossível, se manifesta entre nós, Senhor. Dá vitória para o teu povo, aqueles que estão internados, aqueles que estão entubados, aqueles que estão recebendo hoje um diagnóstico de uma doença incurável. Senhor, que tu possa ser a esperança do teu povo, que os nossos olhos estejam alinhados em ti, Senhor, que não venhamos nos deixar levar pelo medo das circunstâncias que nos cercam, das notícias que recebemos, mas que o teu Espírito Santo possa ser o nosso encorajador, que o teu Espírito Santo possa ser aquele que nos alinha visualmente para o Pai, que pode todas as coisas. Meu Deus, eu peço, Pai, que o Senhor visite o irmão Elias. Dê a ele uma recuperação, visita aquele coração, Senhor. Tem misericórdia daquela família. Alcança, Senhor. Alcança, meu Deus. Visita, Pai, trazendo cura. Meu Deus, eu te peço que visite cada uma dessas meninas que aqui está, Senhor. Visita o nosso coração. Se em algum momento nós temos colocado um trono para qualquer outra coisa que não seja o teu lugar, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós nos arrependemos, nós nos colocamos num lugar de arrependimento e pedimos para que o Senhor possa destronar do nosso coração, que apenas o Senhor ocupe o primeiro lugar, Senhor, que nada possa ser capaz de roubar a nossa confiança em Ti, o teu lugar em nós, Senhor, destrona do nosso coração todos os tronos que temos levantado, Senhor. Todos os tronos que temos dado prioridade, daquilo que nós temos dado foco, que não seja o Senhor, que não seja em agradar ao Senhor, que não seja em viver o teu propósito, Pai. Porque nós sabemos que estamos aqui única e exclusivamente para agradar ao Senhor. O Senhor nos chamou para sermos tuas testemunhas. Não é a força do nosso braço que traz a provisão. Não é a força do nosso braço que abre as portas. Não é a força do nosso braço que traz o entendimento. Não é a força do nosso braço que pode todas as coisas. É o Senhor. Que possamos, Senhor, nos achegar a Ti e colocar diante de Ti, no Teu altar, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que é impossível para nós, mas que também possamos colocar diante do Teu altar aquilo que também é possível. Que possamos buscar em Ti direção para o nosso caminho, cada decisão que nós formos tomar, que possamos colocar diante do Teu altar,
Que não venhamos andar, Senhor, segundo os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, a nossa força, aquilo que a gente acha que é certo, mas que nós possamos submeter todas as coisas a Ti. Assuma, Pai, o governo da nossa vida. Assuma o governo do nosso coração, assuma o governo, Pai, dos nossos pensamentos, assuma o governo do nosso comportamento. Ocupa o primeiro lugar em nós, Senhor, e nos conduza por veredas aplainadas, por caminhos de obediência, porque assim nós não vamos nos preocupar com nada. As Tuas bênçãos nos alcançam, as Tuas bênçãos correm atrás de nós. Tu és o Deus que supre as nossas necessidades. E Tu és o Deus que diz na Tua palavra que se nós andarmos um caminho de obediência, o Senhor nos dá saúde. Nos ajuda, Pai. Nos alinha. Que o Teu Espírito Santo nesta manhã possa nos mostrar os nossos caminhos maus. Assim como Davi, nós clamamos a Ti, nos mostra, Senhor, quais são os nossos caminhos maus e nos ajuda a caminhar por veredas de justiça. Visita os corações enlutados nesta manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer conforto, possa trazer consolo. Onde palavras, Senhor, não são suficientes, mas a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que faz a ferida, mas também Tu és aquele que tem o bálsamo para curar a ferida. Ajuda-nos, Pai, nos dá um final de semana abençoado, cheio da Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, amiga, que apenas o Senhor tenha prioridade no nosso coração. Só Ele sabe qual a decisão mais assertiva para a nossa vida. Só Ele sabe qual é a estratégia que nós devemos tomar. Só Ele conhece o caminho. A gente conhece só daqui para aqui. Daqui para lá é só Ele que conhece, né? Que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês, meninas que estiveram aqui. Amiga, foi um prazer ter você aqui conosco, viu? A Márcia vai fazer outras leituras aqui com a gente, né, meninas? Vocês gostaram dela aqui? Transbordando sobre Ruth, né? Nós vamos trazer ela mais vezes aqui para transbordar o nosso coração, né? Todas aquelas que têm sementes, né? Eu sei que vocês também têm tantas sementes, vocês precisam transbordar. Transbordem e semeiem as sementes que Deus tem colocado nas mãos de vocês. Vanice, Deus te abençoe. Kelly, Anne, minha amiga, Deus te abençoe. Eugênia, Deus te abençoe, minha amiga. Neia, Deus te abençoe. Miriam, que o Senhor possa estar à frente de vocês em todas as coisas, que o Senhor possa nos alinhar nesta manhã. Não se deixe levar pela comparação, não importa quantas pessoas iguais a vocês tenham, mas vocês são únicas, criadas únicas, de forma única e exclusiva. O Senhor, Ele tem em alta conta a nossa individualidade, né? E Ele nos trata com a nossa individualidade, amém? Deus abençoe vocês, meninas. Sandra, Deus te abençoe. Diana, Deus te abençoe. Que bom ter você aqui. Que o final de semana de vocês seja cheio da presença de Deus. Amém, meninas? Não se esqueçam, Deus tem as estratégias corretas para vencermos em toda e qualquer situação. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Segunda-feira estaremos de volta, 7h35. Segunda-feira, dia 19, né? Eu acho que eu tenho exame, mas fique de olho nos stories. Eu vou dar uma olhadinha qual o horário do meu exame, se vai dar tempo da gente fazer a live de manhã. Se não der tempo de manhã, a gente faz à tarde, tá bom? Ou à noite, tá bom? Deus abençoe vocês, meninas. Um beijo. Silene, que bom ter você aqui. Deus te abençoe, minha gata. Lu, que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe. Que você possa fluir no propósito de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Meninas, um beijo. Até segunda-feira, se Deus quiser, 7h35 da manhã, eu espero vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.